Boa tarde, irmãos. Mais uma vez agradeço ao convite de poder estar aqui e falar um pouquinho sobre nossos estudos, sobre a nossa existência, sobre a nossa doutrina, todos os esclarecimentos que agora nos serão enviados. Que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais que já estão aqui continuem conosco mais um tempinho, nos orientando, nos guiando, nos iluminando, e que possamos todos nós abrir os nossos corações para receber tudo aquilo que nos será enviado, com muito amor, paz, sabedoria e alegria. Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Então, irmãos, como a gente sabe, esse mês de dezembro é um mês que a gente fica muito sensível, muito emocionado, muito comovidos, todos nos preparando para no dia 25, o Natal, né? Que nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, no mês de dezembro, nossos estudos, as nossas doutrinárias vão ser lembradas pelo título, pelo tema da fraternidade. Então, é este mês, né, no Natal, logo depois daí lá na Páscoa, a gente também entra nesse mesmo sentimento, nessa mesma emoção. Então, fraternidade. Vocês vão ouvir durante o mês todo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, os estudos sobre fraternidade. E eu fui buscar no dicionário o que quer dizer a palavra fraternidade. Então lá diz assim: parentesco de irmãos, amor fraternal, convivência como a de irmãos. Então, por isso essa nossa comoção, essa nossa busca de alegria, de preparação, né? Que a gente prepara toda aquela cerimônia com árvore de Natal, com ceia, enfeita a casa, para receber com alegria aqueles irmãos que às vezes ficam o ano todo a gente sem se ver. E daí lá no Natal a gente se encontra, né? Reunião da família. Fraternidade, então, convivência como irmãos. E daí, então, para aprofundar esses nossos estudos, eu vou buscar nas questões do Livro dos Espíritos. Já ouviram falar, né? Livro dos Espíritos. Este livro nos orienta muitas questões que às vezes a gente tem e não sabe onde buscar. Então, eu procurei para esclarecer um pouquinho mais para nós sobre a fraternidade segundo a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas então, uma das questões, eu esqueci de anotar o número da questão, essa aqui. Vem assim a pergunta: o homem tira de si mesmo a energia para progredir, ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? Então, o que quer dizer, o que tem isso a ver com a fraternidade? Então, a gente vai, durante as perguntas, as respostas, vai nos levando a entender a fraternidade, como é que ela deve ser sentida e realizada. A resposta
O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É nisto que os mais avançados contribuem para o progresso dos outros pelo contato social. Então, aqui veio nos dizer que, para que a gente possa progredir moralmente, para o nosso desenvolvimento, nós precisamos ter um contato social. O que quer dizer isso? Que nós temos que ter esse convívio entre nós. E nós progredimos naturalmente, mas precisamos um dos outros. E nem todos progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, uns têm um progresso mais rápido, como a gente pode ver de Jesus, como a gente pode ver do Chico Xavier, do Divaldo Franco. Cada um tem um progresso mais rápido, outros mais lentos. E nenhum ao mesmo tempo, certo? Então, essa é uma questão. E também nós precisamos deste convívio entre as pessoas, o convívio social, para a gente poder evoluir. Então, Kardec fez uma análise do lema da Revolução Francesa. Já ouviram falar, né? Da Revolução Francesa. Que aconteceu, anotei aqui, ó, de 1789 a 1799. E eles lá, eles destacaram, eles tiveram um lema. E logo depois, quando o Allan Kardec foi fazer os estudos aprofundados, ele estudou a fundo este lema, que é liberdade, fraternidade e igualdade. Ou seja, igualdade, fraternidade e liberdade. Então, ele veio nos dizer o seguinte: liberdade, igualdade e fraternidade. 3 palavras que, segundo o entendimento do Kardec, constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que representam pudessem receber integral aplicação. Então, se a gente aplicasse liberdade, igualdade e fraternidade, o nosso progresso seria maravilhoso. Mas a gente já sabe que não é todos ao mesmo tempo que vão alcançar essas 3 palavrinhas. Kardec lembrou inicialmente que a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Então, fraternidade, eu não posso realizar a fraternidade nem sentir a fraternidade sozinha. Nós precisamos do convívio com o outro. Então, ele disse que são todos os deveres relativos dos homens uns com os outros. Significa, então, devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência. É a aplicação da máxima. Que máxima? Aquela que Jesus nos disse. Quando a gente aplicar tudo isso, nós seremos fraternos. Agir para com o outro como gostaríamos que o outro agisse conosco. Isso é fraternidade. É a igualdade. Quando eu trato o outro
como eu gostaria que ele me tratasse. Quando isso acontecer, nós estaremos aplicando a fraternidade. Mas isso é no dia a dia, é toda hora, lá em casa, lá no trabalho, lá na escola, aqui no centro espírita, na rua, no banco, em todos os momentos, em todas as oportunidades, nós devemos agir como o nosso irmão, como a gente gostaria que ele agisse com a gente. Isso é fraternidade. É conviver como irmãos. Amor fraterno. Lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 8, Jesus veio reforçar isso tudo. Ele nos deu essa frase aqui. Vós sois todos irmãos. Vós sois todos irmãos. Sendo assim, nós todos aqui somos irmãos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós todos viemos de uma única fonte. Deus. Ele nos criou. E somos feitos da mesma matéria. Do mesmo fluido. Quando a gente se decompõe, quando a gente desencarna, quando a gente se decompõe, nós viramos uma única coisa, todos nós. Não importa se é rico, se é pobre, se é inteligente, se é menos inteligente, se estudou mais, se estudou menos. Qualquer parte do planeta, todos nós somos iguais e todos nós somos irmãos perante Deus. Entre nós, claro que há diferenças aqui, né? Uns são homens, outros são mulheres, uns são baixos, outros são mais altos, uns estudaram mais, outros estudaram menos, uns continuam estudando, uns são mais cabeludos, outros já são menos cabeludos, uns são mais morenos, outros são mais clarinhos, mas perante Deus somos todos iguais, filhos dele, criatura dele, e somos feitos do mesmo modo, da mesma matéria. E vamos chegar ao mesmo fim, segundo as leis de Deus. E essa máxima que Jesus disse, vós sois todos irmãos, é uma lei divina. Lembram das leis divinas? Que eu vim aqui outro dia e falei das revelações, lá que Moisés veio e falou, nos deixou os 10 mandamentos, nos revelou, porque nós já havíamos esquecido, e às vezes a gente fala para a gente lembrar, porque a gente esquece mesmo. A gente tem tudo isso guardado, mas a gente vai esquecendo conforme a gente vai se entupindo, né, de outras coisas. Então, somos todos irmãos. É uma lei divina. Daí a pergunta 614. O que se deve entender, então, por lei natural, lei divina, lei de Deus? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer. E ele só é infeliz porque se afasta dela. Então, todas aquelas leis que a gente sabe, não roubar, não matar, não cobiçar, não ter ciúme, não ter egoísmo, não ter orgulho, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, amar ao próximo como a si mesmo, amar o seu inimigo. Todas essas leis são as leis naturais que Deus nos deu. A lei da reprodução,
a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei da fraternidade, porque a fraternidade é uma lei, onde está dizendo aqui que nós somos todos irmãos, e fraternidade é tratar-se como irmãos, é sermos irmãos. Quando a gente se afasta disso tudo, como diz ali na leitura última, a gente fica doente. Não é? Então, quando a gente vê a gente ainda já não faz mais isso, né? A gente já fez. Quando a gente vê alguém cometendo roubo, ou quando a gente vê alguém cometendo assassinato, feminicídio, quando a gente vê alguém violentando alguém, brigando, isso tudo são essas doenças que a gente adquire quando se afasta das leis divinas. E daí, quando a gente comete essas desavenças, a gente também deixa de ser fraterno. A gente não está convivendo como irmãos. E essa é a nossa meta. Quando nós colocarmos para dentro de nós que nós temos que ser fraternos, nós temos que nos tratar como irmãos, não importa o que o irmão faça, nós somos irmãos e devemos fazer a ele o que a gente gostaria que ele fizesse para a gente, mesmo que a gente saiba que ele está errado. Se tu não puder fazer nada na hora de diferente, de não deixar cometer um crime, um roubo, um assassinato, alguma coisa assim, o que a gente pode fazer? Entrar para dentro da sua casinha, aqui dentro do corpo, fechar os olhos e fazer uma oração. Fazer uma oração. Pedir para que Deus, que Jesus, os guias, os mentores, os anjos, se aproximem daquela pessoa e façam acender uma luzinha diferente lá dentro. Que um dia a mágica acontece. Porque a gente já viu também, todos nós temos um tempo diferente. Então, quando a gente já sabe dessas coisas, a gente tem que agir conforme a gente aprendeu, conforme a gente está aprendendo, no bem, no amor, na alegria, na fraternidade. Tomar aquelas pílulas ali que ela disse, que ela leu para nós. Continuando então, a pergunta: esta lei de Deus, a lei de Deus é eterna? A resposta é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então nós não podemos mudar essa lei. Lei da fraternidade, lei da convivência social, lei da convivência com os irmãos, como irmãos. Ela não vai mudar nunca. É desde lá do tempo dos primitivos até agora nós, provas e expiações, nós vamos ter que aprender. E quando não aprendermos, vamos continuar estudando até entendermos a lição. Porque a nossa meta é entender, assimilar e praticar essa convivência como irmãos. É difícil? É. Mas a gente aprende. A gente está aprendendo, sabe como? Lá em casa. Com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com o primo, com a prima, com o irmão. Lá a gente aprende a fraternidade. Porque lá a gente ama o irmão, mesmo que o irmão seja chato. Então, é essa a nossa caminhada. Então, essas leis são imutáveis.
Não podemos roubar? Não. Não podemos matar? Não. Não podemos ter ciúme, inveja, orgulho? Não. Aos poucos vamos entendendo. A pergunta 774. Há pessoas que deduzem do abandono dos filhotes dos animais por seus pais, que no caso do homem, os laços familiares são apenas o resultado de costumes sociais, não uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? A resposta: o homem tem um destino diferente dos animais. Por que então sempre querer comparar-se a eles? No homem há algo além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os laços familiares estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural, lei divina. Deus quis dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Onde? Vou repetir. Na família, no clube, na escola, no trabalho, na igreja, no centro espírita, lá na fila do banco, lá na academia, lá na praia, em qualquer lugar, Deus nos enviou para estarmos em sociedade, convivendo com o outro e aprendendo a se amar. Porque as dificuldades vão surgir todos os dias, todos os momentos. E daí a gente tem que aprender a saber lidar com essas delicadezas que às vezes acontecem lá em casa, lá no trabalho, porque isso acontece, né? Lá no trabalho, às vezes a gente chega e o chefe está com a cara fechada, porque alguém faltou o trabalho, ou porque o outro chegou atrasado, ou porque o outro deixou o trabalho anterior todo inacabado. Então essas coisas acontecem e a gente tem que saber fazer diferente. Não vamos entrar na mesma perspectiva lá do chefe que está bravo, vamos ficar também injuriado e já xingar o colega e dizer que é assim mesmo, que ele não faz nada que preste. Não é assim. Isso não é o combinado com Deus. Pergunta 803. Todos os homens são iguais perante Deus? A resposta: sim. Todos tendem ao mesmo fim. Qual é o nosso fim? Qual é a nossa meta? Evolução. Então, todos nós somos iguais perante Deus e todos nós chegaremos à mesma meta, que é a evolução, através da fraternidade também. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente a gente diz: o sol brilha para todos. E dizer isso com muita verdade. Por quê? Porque o sol nasce todos os dias. Para nós, para aquele que está lá no hospital, para aquele que está lá na rua, para aquele que está pescando, para aquele que está trabalhando, para aquele que está lá no presídio, para aqueles jovens que estão nas casas de detenções, para aqueles que não têm casa. O sol nasce para todos. Então todos somos iguais perante Deus. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nós. Sabemos que não podemos roubar, não podemos matar.
que devemos amar o próximo, devemos amar o inimigo, devemos honrar pai e mãe, não cobiçar as coisas alheias, não ter egoísmo. Tudo isso são leis que a gente sabe que são para todos nós. Todos nascemos igualmente fracos. Estamos sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico é destruído como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento e nem pela morte. Diante dele, todos somos iguais. E se vocês lembrarem aqui, todos somos iguais, então, perante Deus. Lá no meio do inverno, eu vim aqui fazer uma doutrinária sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Quem não ouviu a doutrinária, mas deve conhecer a parábola porque é bem conhecida. Então, o filho pródigo pediu a herança para o pai e partiu para longe do pai. E ele tinha um outro filho mais velho que ficou ali com ele na fazenda. E aquele filho pródigo saiu para bem longe e gastou tudo que ele tinha recebido do pai de herança, que ele julgava que ele tinha para receber aquela herança. Então ele gastou tudo e num certo momento, depois que ele gastou tudo, ele começou a adoecer, porque ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais o dinheiro para gastar, ele não tinha mais roupas, ele não tinha mais alimento, ele não tinha mais para onde pedir socorro. E daí então, como Deus é maravilhoso, bondoso, o que ele fez? Iluminou ele através dos mentores, pegou aquele filho pródigo e tirou lá daquele fundo do poço, e ele lembrou do pai e voltou para casa. E foi bem recebido pelo pai. E aquele irmão que estava lá não gostou muito daquele retorno do filho mais novo. E não queria aceitar. Mas então, como o pai daqueles dois filhos representa Deus, e aqueles dois filhos somos nós, uns de nós somos pródigos, o outro somos aqueles que continuam com o pai. O que Deus fez? Nos abraçou, nos envolveu, nos acolheu com todo o seu amor. Porque para Deus, para o Pai, para o amor fraternal, não tem diferença. Quando tu se arrepende, quando tu vê o erro que tu cometeste, e tu tem a humildade de voltar e pedir perdão, e pedir uma nova oportunidade, Ele nunca vai negar. E nós somos prova disso. Porque quando a gente desencarna, a gente retorna à pátria espiritual. E lá a gente toma consciência de todas as coisas que a gente já fez. E daí o que acontece? A gente pede para retornar. E reaprender. Aprender a fazer diferente. E Deus dá essa oportunidade através da reencarnação. Isso é fraternidade. Pergunta 822. Sendo os seres humanos iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo também perante a lei dos homens? Sim. Porque é o primeiro princípio da justiça. Todos nós somos iguais. Tanto perante a Deus, quanto a nós mesmos. Só que ainda não descobrimos isso.
nós estamos a caminho. E agora, se eu conseguir aqui, eu vou mostrar para vocês um resumo do que eu fiz. Vamos ver, eu sou muito baixinha, né? 1,5 m, tá bom. Então, assim, gente, ó, o lema lá da Revolução Francesa que o Allan Kardec aprofundou o estudo. Então, fraternidade. Ó, o lema é igualdade, fraternidade e liberdade. Então, quando a gente percebe a nossa igualdade, que somos todos iguais, nós percebemos, entendemos a fraternidade. Porque se somos todos iguais, somos todos irmãos. E é o que devemos ser. É o que devemos perceber e sentir. E essas duas juntas, a igualdade e a fraternidade, nos levam à liberdade. Por quê? Porque quando eu entendo que eu sou igual e que eu tenho fraternidade, que nós somos iguais e convivemos como iguais, eu tenho a liberdade de tirar da minha vida o ciúme, o ódio, o rancor, as mágoas, as tristezas, a vingança, o egoísmo, o orgulho e tudo aquilo que me faz ser imperfeito. Então, quando eu compreendo isso aqui, eu liberto do meu espírito tudo isso aqui. E quando eu liberto, eu tenho a liberdade de ser amor, luz, verdade, alegria, cura, esperança, paciência, humildade, resignação, abnegação e tudo de bom que a gente pode libertar para o irmão. E isso tudo, eu libertando as coisas ruins e liberando as coisas boas, eu vou ter a fraternidade. E a fraternidade é a nossa evolução. Aqui nós chegaremos, bem pertinho de Deus. E quero encontrar todos vocês lá. E eu junto. Que Deus nos abençoe, que sejamos fraternos hoje e sempre. Gratidão a todos.